Um outro tema muito discutido, que também tem uma relação ali com o setor fiscal, é serviços tomados, né? O departamento pessoal, ele não vai ter ali uma ligação direta com a retenção em nota, né? Eu me recordo que anteriormente nós tínhamos ali, acabava recaindo sobre o DP, meio que uma obrigatoriedade de gerar a guia de recolhimento, né? A GPS, que hoje não existe mais para esse tipo de situação e que é recolhido através da REINF. E aí eu resolvi trazer esse assunto até para que vocês possam compreender o papel do DP diante dos serviços prestados, né? Na verdade, dos serviços tanto prestados como dos serviços tomados, porque nós temos que discutir aqui o que o DP precisa ter atenção quando é serviço tomado e serviço prestado, quando a empresa que ele trabalha é serviço prestado. Primeiro ponto que eu gosto de trazer sempre é assim, ó, a empresa contratante de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, regra geral, inclusive em regime de trabalho temporário, vai ter uma retenção de 11%. Né? Se você pegar lá um DARF que tem retenção, vai ter lá, retenção Lei 9.711 de 99, percentual de 11%. Só que assim, ó, aqui é a regra geral, valor da nota, valor do serviço. Mas cabe ressaltar que existem algumas particularidades que é possível que a base de cálculo da retenção da nota seja menor. Tá? Não vou aprofundar nesse assunto porque não é pertinente ao DP, mas só para que vocês tenham ciência disso. O que diferencia um serviço que trata de empreitada e cessão de mão de obra? Né? Nesse quadro nós temos um comparativo de quando que é empreitada e quando vai ser tratado como cessão de mão de obra. Eu gosto sempre de olhar pela ótica de que cessão de mão de obra eu vou ter uma prestação de serviço contínuo. E quando eu falo de empreitada, eu estou me referindo a uma tarefa, a realização de uma tarefa. Eu gosto de ter essa visão. Porém, nós temos alguns pontos a avaliar. Por exemplo, cessão de mão de obra, trabalhadores ficam à disposição da empresa contratante. Tá? Na empresa contratada, os trabalhadores não ficam à disposição da empresa contratante. Ele vai ser contratado e quem vai controlar toda a mão de obra é a empresa que foi contratada para realizar aquele serviço. O serviço, no caso de cessão de mão de obra, será prestado obrigatoriamente nas dependências da contratante ou de terceiros, e não na dela. Então, você pode pegar, por exemplo, um condomínio que tem portaria terceirizada. No caso da empreitada, o serviço poderá ser prestado nas dependências da contratante, da contratada ou de terceiros. E aí depende do que está sendo contratado. A cessão de mão de obra envolve serviços contínuos e a empreitada não envolve serviços contínuos. Então, eu estou trazendo para vocês aqui porque nós, quanto trabalhadores do departamento pessoal, profissionais de departamento pessoal, nós temos que ter a visão de que quando a gente trabalha numa empresa que tem prestação de serviço para outras empresas, primeiro nós temos que voltar naquele caso que eu falei lá da lotação tributária e fazer o cadastro da lotação tributária do tomador de serviço, até para poder fazer a vinculação da mão de obra àquele serviço que está sendo executado. Tá? Segundo, que se eu estou falando dessa informação, consequentemente, a minha DCTF Web vai ter crédito de retenção sofrida, uma vez que eu esteja falando de mão de obra que envolva retenções, tá? É importante trazer para vocês que somente alguns serviços estão sujeitos à retenção
em nota fiscal. Então, se você pegar os artigos 111 e 112 da IN 2110, você vai encontrar uma lista grande, né? Muito grande por sinal, aonde no artigo 111 estão listados o que pode ser, o que vai ter retenção se contratado mediante cessão de mão de obra ou empreitada. E no artigo 112, o que vai ter retenção se contratado mediante cessão de mão de obra. E é muito importante, turma, que vocês tenham atenção quanto ao critério que está lá. Vou dar um exemplo. Lá no artigo 112, ele vai falar que coleta de lixo não tem retenção de INSS quando a coleta for feita através de containers ou caçambas estacionárias. Mas, se a prestação de serviço envolver não somente a coleta, mas a separação, o empacotamento, o preparo da coleta do lixo, aí, nesse caso, tem que ter retenção de mão de obra ou retenção de INSS. Então, são esses pontos que vocês precisam ficar atentos na hora de verificar isso com o setor fiscal de vocês, se tem ou se não tem, né? E caso os serviços, por mais que tenham cessão de mão de obra, não estejam listados nessa lista, não há que se falar em retenção de INSS, tá? Vou citar para você até um exemplo. Tinha um cliente que a cessão de mão de obra dele era de uma fábrica de software. Então ele tinha lá os trabalhadores que faziam toda a produção de software de uma determinada empresa e por falta de previsão legal não há retenção de INSS na nota dele, tá? Pois bem, destaque da retenção é obrigatório que o destaque seja feito na nota, né? E aí ou na nota ou no recibo. E essa informação precisa ser declarada à DCTF-Web. Mas de que maneira? Através da REINF. Por isso que eu digo que não se trata de uma obrigatoriedade do setor pessoal, uma vez que nós estamos falando de retenções em nota fiscal, tá? Cabe para o setor de tributos transmitir a declaração da REINF com o valor retido em nota, consequentemente, o valor será recolhido através da DCTF-Web. E aqui cabe ressaltar que quando eu sou contratante, eu sou o tomador do serviço, na minha DCTF-Web aparece um débito de recolhimento. Quando eu sou prestador do serviço e houver retenção de INSS, na minha DCTF-Web vai aparecer um crédito de retenção. Esse valor que foi retido precisa ser recolhido até o dia 20 do mês subsequente ao do mês seguinte, né? Então, a nota foi emitida esse mês, tem que entrar na REINF esse mês e o recolhimento dia 20 do mês seguinte, tá? E percebam que aqui nós temos um cruzamento praticamente automático, né? Uma vez que eu, tomador de serviço, disse que tomei serviço da empresa prestadora de serviço, e a empresa prestadora de serviço vai colocar como prestou serviço para mim e houve retenção de INSS, tá? Então você tem aqui já uma apuração cruzada, né? Além de que vai envolver situações que envolvam CNO, CNPJ, tudo quanto houver a retenção do INSS. Valor retido, natureza antecipada. A ideia da Receita, claro, é poder reter esse valor para garantir ali o recolhimento, ou melhor, para realmente de fato é garantir que a contribuição previdenciária vai ser paga, uma vez que acaba tendo muitas situações de débito previdenciário por falta de arrecadação. E meio que também ela traz o tomador de serviço para meio que ser responsável sobre essa arrecadação, né? Uma vez que quando
existe a retenção da nota, o tomador de serviço fica obrigado ao recolhimento. Restituição, né? Compensação e restituição, esse valor retido em nota é um valor que pode ser compensado. Na verdade, ele pode ser abatido na DCTF-Web na hora da apuração. Se houver um saldo, ele pode ser compensado posteriormente com outras parcelas previdenciárias e tributárias. Vou dar um exemplo, tá? Imagine que a empresa trabalha com retenção, sofre retenção de INSS. A apuração previdenciária dela deu R$10.000 naquele mês para pagar a parte de tributos, contribuições previdenciárias. O imposto de renda deu R$1.000, mas ela tinha uma retenção de R$20.000. Então, no total aí, nós temos 11.000 de débito e 20.000 de crédito. Qual que é o ponto em questão? O que nós temos aqui é uma situação onde a empresa, naquela DCTF-Web, em tese, deveria sobrar R$9.000. Só que por uma questão de impedimento legal, não há como essa dedução acontecer automática. Então, o que vai acontecer nesse cenário? Vai ser entregue uma DCTF-Web devedora, né? Porque se ela tinha 20.000 de crédito de INSS, 10.000 de débito de INSS e 1.000 de imposto de renda, ele vai abater a previdência com previdência e vai gerar uma DCTF-Web devedora no valor de R$1.000. Ô Ciro, mas não tem os 10.000 que sobrou da Previdência? Tem. Aí, nesse momento, requer que você faça um procedimento chamado declaração de compensação, lá na Perdecomp Web. Falaremos disso mais na frente. Aonde você vai usar esses 10.000 que sobrou da apuração, porque de fato sobrou, para compensar com esse débito dessa DCTF-Web que você declarou devendo somente imposto de renda. Aí a conta fecha, aí sobra R$9.000 e esses R$9.000, imediatamente você já pode solicitar a restituição, inclusive eu recomendo que você já solicite a restituição, salvo se você tenha naquele mesmo mês algum débito fazendário que você queira compensar para poder agilizar o processo. Se não, já pede a restituição do saldo dessa compensação para garantir que você vai receber o mais rápido possível. Em tese, né, são 5 anos. Porém, na verdade, não é nem tese, né? Na prática, as restituições, as homologações dos créditos, elas costumam sair com 5 anos. Embora a legislação federal ela diga que a Receita Federal teria por obrigação de responder qualquer procedimento administrativo num prazo de 360 dias, o que na prática não acontece. Beleza?